Fala, impressionadores! Mais uma aula de Power BI e nessa aula eu vou te mostrar como é que você pode baixar gráficos novos dentro do Power BI. Não sei se você sabia disso, mas dentro do Power BI existem os gráficos nativos, que são os gráficos prontos, só que dá para baixar novos gráficos, tem dezenas, quiçá centenas de opções. Então fica comigo nessa aula para aprender como baixar esses gráficos e também receber indicação de 10 gráficos para você conseguir usar e impressionar nos seus dashboards. Então, bora para o conteúdo da aula de hoje. Antes disso, não esquece de deixar o like, porque assim a gente entende que é um tipo de conteúdo que você gosta e a gente continua trazendo mais conteúdo desse tipo aqui, mais conteúdo de gráficos personalizados, de como melhorar os seus dashboards e tudo mais. Então deixa o like e aproveita e pega todos os arquivos que eu vou disponibilizar na aula aqui na descrição do vídeo, tanto esse dashboard, que eu vou te mostrar aqui alguns gráficos diferentes, quanto também vai ter um bloco de notas com algumas sugestões de gráficos que eu vou deixar aqui para você. Então só baixar na descrição e bora para o nosso conteúdo de hoje. Bom, então estou aqui no nosso Power BI e a ideia é o seguinte. Então, que nem eu falei, a gente tem aqui, desse lado direito, na parte superior, todos os gráficos nativos do Power BI. Então, os gráficos comuns aí, barra, linha, coluna, área, gráfico de mapa, gráfico de funil, gráfico de cascatas, tem um monte de tipo de gráfico aqui dentro do Power BI. Mas dá pra gente baixar gráficos novos, que são gráficos que basicamente outras pessoas ou outras empresas fizeram e disponibilizaram para download dentro do Power BI. Sabe que nem, sei lá, o Wikipedia, por exemplo, que várias pessoas podem colaborar e colocar informações ali dentro? No Power BI vai ser a mesma coisa, várias pessoas podem criar gráficos diferentes, e aí pode ser uma pessoa única ou pode ser uma empresa que realmente é mais especializada nisso e disponibiliza numa espécie de loja de gráficos que nem a App Store, Google Play e tal, só que aqui dentro do Power BI. Então, primeiro de tudo, vamos ver como é que a gente faz para baixar esses gráficos personalizados. A primeira coisa é que você precisa ter uma conta gratuita no Power BI. Alon, como é que eu faço para criar uma conta gratuita? Vou deixar aqui na descrição o link de uma aula onde eu ensino você a criar uma conta gratuita. É bem tranquilo, em 5 minutinhos você faz isso e é realmente de graça para você baixar, para você fazer a conta. Show! O passo número 2, depois que você já fez o login, né, depois que você criou a sua conta, é você vir aqui no finalzinho dos gráficos, vão ter esses 3 pontinhos. O que são esses 3 pontinhos? Vai ser a opção para a gente justamente conseguir aqui, ó, obter mais visuais. E visual é o que o Power BI chama de gráfico, é porque tem gráfico, tem cartão, tem vários tipos de visuais, por isso que ele chama desse nome aqui. E agora, clicando naquele botão de obter mais visuais, ou se você ainda não fez o login, ele vai te mostrar a janela para você colocar o seu login e senha da conta gratuita que você criou no Power BI, ou então, se você já tiver logado, ele já vai abrir direto essa lojinha aqui pra gente. E vão ter os visuais do Power BI, 99% dos gráficos que dá para baixar são gratuitos, mas tem um outro pago aqui também, mas que nunca, sinceramente, tive que usar. Beleza, e aí qual que é a grande ideia aqui? Ele vai abrir uma loja e dentro dessa lojinha a gente vai ter alguns visuais, alguns gráficos, né, que são, digamos assim, verificados pela Microsoft, pelo Power BI, ou seja, o Power BI foi lá e atestou. Esse gráfico aqui, digamos assim, ele é bom, ele funciona direitinho, ele não dá bug, ele é um gráfico certificado pelo Power BI. Tem outros gráficos que não são certificados, mas tem muitos bons, tanto em um quanto em outro, tanto certificado quanto não certificado. E aí tem todos os visuais, tem os visuais organizacionais aqui, que são visuais basicamente da sua empresa, coisa do tipo, e tem esses visuais do AppSource que vão ter mais opções aqui também. Você pode, deixa eu voltar aqui para todos os visuais. Esse AppSource visuais é só para ele separar aqui os visuais da sua empresa dos outros visuais. Mas como a gente não tem visual na empresa, a gente não criou nada aqui dentro da nossa empresa, tanto faz aqui onde que eu vou clicar, todos os visuais ou AppSource. E você pode clicar em todos, ou você pode clicar, por exemplo, em o tipo de gráfico que você quer baixar. Ah, bom, eu quero analisar um indicador de KPI. O que é KPI? É para você conseguir analisar um indicador, né, Key Performance Indicator, só que basicamente a ideia dos KPIs, se eu clicar aqui, ele vai abrir várias opções para poder usar. Então, por exemplo, ele vai me mostrar essa opção aqui, que é muito legal, que eu já usei, por exemplo, que é esse Circle KPI Gauge, que ele fala assim, Gauge. E aí, qual que é a ideia desse aqui? Ele vai mostrando, por exemplo, um percentual de 0 a 100, ele vai preenchendo de verdinho à medida que você conseguir concluir. Então, por exemplo, a gente preencheu, a gente conseguiu cumprir 80% da meta. Então, ele vai ficar esse círculo 80% preenchido. Então, são vários tipos de gráficos que você consegue utilizar. E aí, por exemplo, se você clicar em um deles, o que ele vai fazer? Ele vai abrir para você meio que a janela só com aquele gráfico, às vezes até com imagem, para você começar a entender como é que esse gráfico funciona e tudo mais, para você já conseguir ter meio que uma pré-visualização. Então, por exemplo, ó, quando tiver 57%, ele vai ficar 57% preenchido. Ele mostra que dá para você colocar mais fininho, mais grossinho. Então, quando tiver 100% preenchido, vai estar todo verdinho aqui. Quando tiver 94%, vai estar todo preenchido, vai estar 94% preenchido e tudo mais.
Show! Voltando lá para os aplicativos, então, o que você vai fazer? Você vai escolher um aplicativo qualquer, você vai escolher, na verdade, um gráfico qualquer. Então, tem de filtros, porque o filtro no Power BI é um pouco simples, então dá para você baixar filtros diferentes. Dá para botar aqui análise avançada, dá para botar gráficos animados que mudam de acordo com o tempo, dá para botar gráfico de mapas personalizados e tudo mais. Deixa eu clicar aqui em todos, por exemplo, e aí daqui a pouco eu vou te mostrar uma lista de gráficos que eu gosto de usar. Então, por exemplo, tem esses gráficos aqui que já vou entrar em um pouquinho em cada um, mas imagina que você queira baixar esse aqui. Alô, quero baixar esse que você vai comentar de Play Axis. O que você faz? Você volta lá no Power BI, aqui na nossa lojinha, e aí você pesquisa aqui, Play Axis, e dá um Enter. Show! Vai aparecer aqui bonitinho, clica nele, mistério nenhum. Vai aparecer aqui a janela com todas as opções desse gráfico, e aí vai ter a opção justamente para a gente conseguir fazer o download desse nosso gráfico. Show! Ó, apareceu aqui Play Axis, e aí aqui embaixo ele mostra como é que funciona. Basicamente vai ser um botão para você conseguir dar play e tal, e ele meio que vai ficar filtrando as informações de X em X segundos. Você escolhe, eu quero que ele mostre o dashboard com as informações do produto A. Daqui a 10 segundos ele vai filtrar o dashboard para mostrar as vendas do produto B. Daqui a 10 segundos do produto C e tal. Então, o que você faz? Você pode clicar aqui em adicionar. Quando você clicar em adicionar, o que ele vai fazer? Ele vai carregar aqui para dentro do espaço dos nossos gráficos personalizados dentro do Power BI. Prontinho, olha, falou. O visual foi importado com êxito para este relatório. Esse já pode começar a usar ele normalmente. E a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte, esses gráficos personalizados que a gente baixa, são gráficos que eles, a princípio, ficam disponíveis dentro desse seu arquivo. Se você abrir agora um outro arquivo de Power BI, você não vai ter ele. Você vai ter que, a princípio, baixar ele de novo e tudo mais. Ah, Alon, mas e se eu quiser ter, por exemplo, esses 4 gráficos personalizados que estão aparecendo aqui no seu, se eu quiser ter eles em todos os meus dashboards? Aí tem uma solução simples, que não é a solução perfeita, digamos assim, mas uma solução possível é, você vai criar um arquivo em branco de Power BI no seu computador, você vai baixar todos os gráficos que você quiser. Então, por exemplo, criei um arquivo em branco do zero aqui do Power BI no meu computador. Baixei esses 4 gráficos e a partir de agora, todo o projeto, todo o relatório, todo o dashboard que eu for fazer no Power BI, eu copio e colo esse arquivo em branco, que já tem os 4 gráficos, porque quando eu copio e colo esse arquivo, ele já vai ter os gráficos instalados. Então, é uma solução relativamente simples. Não dá para baixar para todos os que você já tem. Ah, tenho 20 arquivos de Power BI já no meu computador. Não dá para baixar para todos eles. Você vai ter que entrar em um e aí fazer o download se você quiser usar ele e assim por diante. Mas é uma solução relativamente simples. E o legal aqui também é que, por exemplo, se eu pegar esse arquivo e te mandar por e-mail, você vai ter acesso a esses gráficos prontos. Tanto que se você baixar o arquivo da aula de hoje, que é esse dashboard financeiro completo, você já vai ter os 3 gráficos que tinham instalados no meu programa, que eram esses 3 que estão aparecendo aqui. Beleza, então vamos fazer o seguinte, já que a gente está falando de gráficos personalizados, eu quero te dar sugestão de 10 gráficos que eu considero muito irados, que não necessariamente são só gráficos, né? Porque visual pode ser tudo, pode ser filtro, pode ser um cartão, pode ser um gráfico especificamente. Então, vou te dar sugestões de 10 visuais personalizados para você conseguir utilizar e vou dar uma breve brifada aqui no que cada um faz e aí eu te mostro na prática 3 que eu usei aqui dentro desse dashboard financeiro. O primeiro deles é o Simple Image. O que é o Simple Image? É para você colocar uma imagem. E você coloca, por exemplo, uma imagem de um produto, só que ele pode ir mudando, por exemplo. Você colocou a imagem de um produto. E aí quando você clica num filtro para selecionar o produto B, ele vai botar a foto do produto B. Se você clicar no produto C, ele vai mostrar a foto do produto C. Então, basicamente é um visual que mostra uma imagem e essa imagem vai trocando à medida que você for selecionando coisas diferentes no seu dashboard. Tem o Image Grid, que é para mostrar várias imagens, e esse eu vou te mostrar já dentro do nosso dashboard. Ele funciona como um filtro também, então você tem, por exemplo, botões de 5, você tem fotos de 5 produtos. Produto A, B, C, D e E. Então ele vai mostrar a foto dos 5 produtos. Você pode clicar na foto do produto A, que ele vai funcionar como um filtro. E aí você clicou no produto A, ele vai filtrar o dashboard para mostrar só as informações do produto A e assim por diante. Tem o Sparkline, que tem aula nossa no canal. Basicamente tem aula nossa falando de praticamente todos esses, ou todos, se eu não me engano. Esse Sparkline é basicamente como se fosse um gráfico de linha, um gráfico de área, que ele é bem bacana para você colocar junto com cartões no seu dashboard, porque ele dá uma noção de tendência ao longo do tempo. Então você coloca lá um cartão mostrando o total de vendas da empresa, por exemplo, 10 mil, e você coloca esse Sparkline que ele vai mostrar qual que é a tendência ao longo dos meses, quais são os meses onde a gente tem um pico de vendas, quais são os meses onde a gente tem poucas vendas e tudo mais. Então, é bem bacana também.
Tem o Enlightened Data Story, que eu vou te mostrar agora também, que é basicamente para você conseguir criar histórias, digamos assim, escrever um texto. Esse texto ser com informações dinâmicas que vão se alterando à medida que você clica em filtros, em botões. Tem o Radar Chart, que é basicamente um gráfico de radar, que é legal, por exemplo, para uma análise de RH que você vai fazer. Vou fazer uma análise de competências. Então, sabe tipo aquele gráficozinho que tinha lá atrás no FIFA e tudo mais, no Win Eleven, que é basicamente, tem um jogador de futebol e aí tem a força do chute dele, tem a skill, né, a habilidade de defesa dele. Então, gráfico de radar, que para RH, por exemplo, pode ser utilizado para saber as competências da pessoa. Comunicação, trabalho em equipe e tudo mais. E aí funciona bem para visualizar essas várias competências da pessoa. Tem o Cluster Map, que também basicamente é um gráfico que vai mostrar imagens. Ele funciona, digamos assim, como se fosse um substituto ao gráfico de pizza. Então imagina que você tem 5 vendedores, vendedor A, B, C, D e E. Você quer mostrar num gráfico de pizza quanto que cada um vendeu. Então o vendedor A vendeu 40% das vendas, o vendedor B vendeu 20%, o vendedor C vendeu 5% das vendas e assim por diante. Ao invés de mostrar no gráfico de pizza, você pode usar esse Cluster Map, que ele vai mostrar uma foto de cada um dos vendedores, aí você vai colocar a foto lá, obviamente, e aí você vai conseguir colocar, ele vai mostrar 40%, ou seja, uma bolinha, a foto maior do vendedor que mais vendeu, a bolinha um pouco menor do segundo vendedor que mais vendeu, a bolinha um pouquinho menor do terceiro, e assim por diante, que também a gente já ensinou aqui no canal. Tem o Animated Bar Chart Race, que é basicamente um gráfico de barras animado, que ele é muito massa, porque o gráfico de barras animado, o que ele vai fazer? Ele vai basicamente ficar meio que uma corridinha de barras. Então, você vai colocar para mostrar as vendas das nossas lojas ao longo dos anos. Então, ele vai mostrar, em 2010, nosso ranking de vendas foi 1. 2011, mudou o ranking de vendas. Então, as barras vão se movimentando de forma animada, que é muito legal, já ensinou aqui no canal também. Tem o Play Axis, que é basicamente um gráfico que a gente mostrou lá agora há pouco, que a gente instalou, que ele funciona como um botão de filtro, só que ele vai filtrar automaticamente de X em X segundos. Eu quero ver as vendas eu quero ver o desempenho de cada setor da empresa, do setor comercial, setor logístico, setor de marketing e tal. Então você pode colocar para ele filtrar o setor de 20 em 20 segundos, de 30 em 30 segundos, de 5 em 5 segundos, você que manda, a gente já ensinou no canal também, e tem o que eu acabei de comentar, que é esse Circle KPI Gauge. Eu achava que se pronunciava God, ou sei lá como, mas eu assisti uma série ontem, por sinal, e o pessoal falou Gauge, estava lá com legenda, então estava lá Gauge aqui. Como é que ele funciona? Basicamente como se fosse um gráfico de indicador, ele vai mostrando de 0 a 100 quanto que você concluiu, por exemplo, da meta, ou se você tiver um percentual de margem de lucro da empresa, que vai de 0 a 100, ele vai te mostrar preenchendo ali de forma bem visual e bem intuitiva para você conseguir analisar essa informação. E aí, então, estão aqui as dicas de 10 gráficos, de 10 visuais personalizados, mas eu quero te mostrar na prática 3 deles, que é o Image Grid, o Enlightened Data Story e também o... Cadê? E tinha um escondidinho que estava aqui em cima que eu esqueci de falar, que é o Scroller. O Scroller é o que você talvez tenha visto agora há pouco lá no dashboard financeiro, que é basicamente uma linhazinha onde fica passando as informações como se fosse um feed de notícias, sabe? Quando você está no elevador, tem uma televisãozinha, fica aparecendo quanto que a bolsa está subindo, quanto que o dólar está subindo ou descendo. Descendo não, porque o dólar nunca está descendo, está sempre subindo o dólar. Mas enfim, vai passando as informações ali como se fosse um feedzinho de notícias. E eu vou te mostrar agora 3 desses gráficos na prática lá dentro do Power BI, só para você ver o funcionamento deles, beleza? Então, seguinte, desses 10 aqui que a gente mostrou, eu quero te mostrar 3, que é o Scroller, depois o Image Grid e também o Enlightened Data Story. Vou te mostrar na prática o que a gente faz com eles, como que eles funcionam. Então vamos lá, o primeiro deles que eu comentei é esse Image Grid aqui. O que é esse Image Grid? É basicamente, vou clicar aqui nele e ele vai funcionar como se fossem botões de filtros. Então, por exemplo, a gente tem um dashboard financeiro aqui. Nesse dashboard financeiro, o que vai acontecer é, a gente tem informações de movimentação, receita da empresa, despesas, impostos, lucro e tal. Só que a gente tem várias contas de banco aqui na empresa. Tem no Safra, no Banco do Bradesco, no Nubank, Itaú, Santander. E aí, aqui nesse gráfico, como é que ele funciona? Você vai colocar uma coluna da sua tabela que você tem links das imagens. Eu já ensinei numa outra aula a você criar links
de você criar links para suas imagens. Por que eu tenho que criar link para minha imagem, Alon? Porque ele não consegue usar uma foto que está no seu computador. Então você basicamente vai subir a foto no Google Drive da vida, alguma coisa assim, e gerar um link para aquela imagem. Show? E aí você vai conseguir colocar aqui. E eles vão funcionar basicamente como se fossem botões. Então se você clicar aqui no Santander, o que ele vai fazer? Ele vai filtrar o seu dashboard para automaticamente mostrar só as informações de movimentações da empresa nas contas da empresa do Santander. Se você clicar aqui no Itaú, a mesma coisa. Eu cliquei no Itaú, ele vai mostrar que eu estou filtrando o Itaú e vai mostrar as informações de movimentações só no Itaú, que é muito legal aqui esse gráfico. O segundo deles é o Enlighten Data Story. Como é que ele funciona? É basicamente uma historinha que a gente vai contar. Então funciona muito para storytelling, para você contar uma história dentro do seu dashboard que fica bem legal e bem visual. Então a gente queria fazer o seguinte, eu queria apresentar nesse dashboard financeiro qual que foi o número de transações que a gente fez na empresa, que foi 2.700 e pouquinho. Só que eu queria saber também, meu chefe pediu, por exemplo, minha chefe pediu para mostrar quantas das transações são feitas via Pix. Então eu falei assim, ó, o número de transações das contas da empresa foi de 2.725. Sendo delas 1.200 feitas via Pix, o que representa 44% das movimentações. Então, como é que a gente usa esse gráfico na prática? Você vai precisar calcular esses números aqui, então número de transações ou qualquer número que você queira mostrar, que no meu caso foi transações por Pix e percentual das transações por Pix. Então, se você olhar aqui do lado direito, ó, eu tenho uma fórmula onde eu calculei o número de transações. E a ideia aqui não é a gente mostrar as fórmulas efetivamente, mas só para você ter uma ideia aqui. Então, eu fiz uma fórmula para calcular a quantidade de transações, fiz uma fórmula para calcular a quantidade de transações via Pix. Então, basicamente, contei o total de transações que foram feitas por forma de pagamento Pix. E criei uma fórmula para calcular o percentual de movimentações por Pix, que era o número de transações feitas por Pix dividido pelo número total de transações. E aí coloquei essas informações aqui. Como é que a gente fez isso? Se eu clicar aqui no gráfico, repara que ele vai ter a historinha e ele vai ter em negrito os númerozinhos que a gente colocou. Como que a gente faz então para usar esse gráfico, só para te dar uma ideia aqui? Você vai colocar nos campos do gráfico, aqui do lado direito, quais são os números que você quer apresentar dentro desse visual, dentro desse texto. Que no meu caso foi transações por Pix e percentual das transações por Pix. E aí você vai colocar as informações na ordem que você quer que elas apareçam. Por isso que eu coloquei transações, depois transações Pix, depois percentual. E aí o que você vai fazer? Aqui na parte de formatações do nosso gráfico, tem essa parte aqui de story, que é qual é a história que a gente vai contar, e tem o texto, ó, você escreve o texto. O número de transações foi de... E aí como é que eu coloco o número? Eu vou escrever o símbolo hashtag. O que é o símbolo hashtag? O símbolo hashtag, eu estou falando para ele que eu quero usar um daqueles números que eu coloquei no gráfico. O primeiro deles era o número de movimentações, por isso que ele vai colocar o número de movimentações. Depois, coloquei aqui vírgula, sendo X movimentações por Pix. Como é que eu falei o X movimentações por Pix? Colocando uma hashtag de novo. Ele vai pegar o segundo número que eu usei. Depois, coloquei aqui o que representa X% das movimentações. Então, eu coloquei hashtag de novo, ele pegou o terceiro número que estava na minha lista, que era o percentual de movimentações via Pix. Perfeito. Então, já que estava nessa ordem, ele mostrou aqui pra gente nesse textinho, fica muito visual. E o legal é que ele funciona de forma dinâmica. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no mês de setembro, olha só, cliquei no mês de setembro nesse meu gráfico aqui embaixo. Ele vai mostrar como que foram as movimentações em setembro. Ó, em setembro, que é o mês que está selecionado nesse momento, o número de transações foi de 274. Sendo deles 125 via Pix, o que representa 45% das movimentações. Se eu clicar em setembro de volta, ele vai mostrar voltar todas as opções. Perfeito. E para fechar, dos três que eu queria te mostrar, tem esse scroller aqui que é muito legal, que na minha opinião é um dos mais bacanas porque ele é bem dinâmico e tal, que ele fica como se fosse um feedzinho de notícias. Então, nesse caso aqui, eu queria mostrar qual que era a margem de lucro de cada sede da empresa. A gente tem sede em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Vitória e assim por diante. Então, o que a gente queria fazer era mostrar a margem de lucro de cada cidade. Então, eu coloquei aqui, ó, na categoria, pedi para ele mostrar os municípios. Então, tinha uma coluna com os nomes dos municípios onde foram feitas as transações financeiras. Beleza. Depois aqui, eu tinha o número que eu queria mostrar, que era o número de margem, que a gente já calculou, que a gente tinha calculado aqui dentro do dashboard, e tinha uma outra medida que era o desvio da margem. O que era o desvio da margem? A gente basicamente falou que a meta de margem da empresa é de, por exemplo, 30%. Então, a gente criou essa medida chamada desvio de margem, que ela calcula o seguinte: quanto que a gente está distante da meta de 30%. Por isso que a gente colocou aqui. O desvio com relação à margem é o número da margem menos
0,3, que é menos de 30%. Então, por exemplo, ele vai mostrar aqui pra gente que, deixa eu voltar aqui para o nosso gráfico, ele vai mostrar que em São Paulo a gente está 63% de margem. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está 33% acima da meta. Rio de Janeiro, estamos com 33% de margem, 3,7% acima da meta. Vitória, 26% de margem, 3,68% abaixo da margem. Então são gráficos muito, muito, muito legais e que realmente impressionam quando você usa nos seus dashboards. Então comenta aqui embaixo se você gostou do conteúdo dessa aula. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Eu quero sinceramente saber se você quer que a gente traga mais conteúdo. Por exemplo, Alon, traz aí para você quais são os top 5 ou top 3 visuais personalizados, ensina a gente a construir eles do zero. Então, comenta aqui embaixo o que mais você quer saber sobre esse tema de conteúdo, de dashboards, de gráficos personalizados que a gente traz aqui para vocês e a gente está sempre atento aos comentários. Então, comenta aqui embaixo o que mais você quer ver e se você chegou até o final da aula e assistiu todo o conteúdo, comenta aqui a nossa famosa hashtag até o fim, Alon, para eu saber quem chegou e pegou todo o conteúdo dessa aula. E não esquece, obviamente, de fazer o download aqui embaixo, tanto do dashboard que eu deixei, quanto eu deixei aqui também nos arquivos os nomes aqui, esse bloco de notas com os nomes dos gráficos personalizados para você já saber e já começar a implementar nos seus dashboards. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like, porque assim a gente entende que é um tipo de conteúdo maneiro e a gente continua produzindo mais conteúdo de dashboard, gráficos personalizados. E se você ainda não está inscrito no canal da hashtag, não esquece de se inscrever, porque todo dia tem conteúdo de Excel, VBA e Power BI. E para fechar, se você quiser continuar estudando mais conteúdo de Power BI, aqui na descrição do vídeo também deixei o link para um mini curso gratuito de Power BI para você já aprender a construir dashboards, construir do absoluto zero, desde a parte inicial até montar o seu primeiro ou o seu próximo dashboard. Então, para ver os próximos conteúdos, pega o mini curso na descrição e eu te vejo no próximo vídeo.